É com muita satisfação que mais um ano nós começamos junto e a oportunidade de estar aqui falando sobre os pontos que nos elevam, que melhoram o nosso ser interior. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Cessuana, eu sou voluntária dessa casa e fico muito feliz quando tenho a oportunidade de estar aqui e também, além de divulgar esse trabalho, divulgar um trabalho que a gente tem, que é um projeto do Caminho da Nova Era no Facebook. Quem estiver interessado de conhecer, nós temos algumas coisas, bom dia, alguns eventos que para propagar a doutrina. E, primeiramente, antes de começar, além de agradecer a casa por esse convite, eu quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, que nos deu a oportunidade de estar aqui em mais um dia, ao mentor de cada um de vocês, que com certeza estimulou para que vocês abrissem mão de um dia quente como esse, de estar em algum lugar, estar em casa ou dentro de uma sala com ar-condicionado e estar conosco aqui. E também ao mentor dessa casa, todos os mentores dessa casa que sempre nos acolhem muito bem. Quando a gente tem a oportunidade de estar aqui na frente, é um grande desafio, porque nós não viemos trazer informações para vocês. Estar aqui faz com que a gente reflita mais na doutrina, então é sempre um presente que nos põe grato. O tema que foi pautado para a gente conversar já é bastante batido, fora da caridade não há salvação. Mas por que esse tema? Porque todo o topo, a base moral do Espiritismo é a caridade. É a ela que nos remete. Tanto que nós temos um capítulo inteirinho do Evangelho, capítulo 15, só fazendo abordagem através de parábolas, através de ensinamentos, que fora da caridade nós não encontraremos a nossa salvação. E nós vamos falar um pouquinho até sobre o que salvação é essa. Mas para analisar o significado de caridade, nós devemos lembrar que um dos fundamentos da doutrina espírita é amor a Deus e ao próximo. Por isso que a caridade é tão importante. Mas, e aí, caridade? O que é caridade? No Livro dos Espíritos, na pergunta 886, tem uma pergunta assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E a resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, tem ainda também uma definição de que caridade é a virtude fundamental, que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem a caridade, sem ela, não existem outras. Mas a afirmação, fora da caridade não há salvação, ela consagra um princípio, que é da igualdade perante a Deus e da liberdade de consciência. Porque quando ela diz que fora da caridade não há salvação, ela nos alerta, esse princípio nos alerta que todos somos irmãos. Que fazer caridade é acolher o nosso irmão. Por mais que a fé ao Pai nós devemos estender a mão, mas a nossa mão tem que estar primeiro acolhida aos nossos irmãos. E aqui eu queria trazer uma reflexão que muita gente remete a essa frase, a frase inicial, ao Renato Russo, por ter posto na música, mas foi o apóstolo Paulo, em sua primeira carta à comunidade de Corinto, que destaca a caridade, e ele diz assim: ainda que eu falasse a língua, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como o bronze, que soa como símbolo que tive. Ainda que tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios
e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada teria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada se faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita e também não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, repetir, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Toda desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto as profecias desaparecerão, quanto as línguas cessarão, quanto a ciência também desaparecerá, pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas, quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora, vemos em espelho e de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Nós podemos ver que nessa carta ele coloca a caridade quase acima da fé, porque a caridade está no alcance de cada uma das pessoas, independente do credo, independente se é ignorante, se é sábio, se é rico, se é pobre. Qualquer crença particular está abaixo da caridade. E ele também nos lembra, Paulo, nessa carta, dizendo que a caridade não está só na beneficência, mas também está no nosso conjunto do coração, na bondade, ou seja, como na resposta da pergunta do Livro dos Espíritos, na benevolência para com o próximo. Antigamente, eu achei uma coisa bastante interessante aqui, que na bandeira de Ismael, vocês sabem que Ismael é o espírito protetor do Brasil, não sei se é de conhecimento de todos, e na bandeira que identifica Ismael tem um escrito, o lema, Deus, Cristo e Caridade. Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Então a caridade está intimamente ligada com o país que nós vivemos. Antigamente, houve um tempo que a questão da caridade foi trocada pela identificação da igreja, que dizia assim, que fora da igreja não há salvação. Porque naquela época, em determinado momento, a igreja que tinha o poder, era só aqueles que viviam dentro da casa. E o Espiritismo, quando chegou, quando ele tomou uma força maior, ele nos ensina, através das bases deixadas pelo Cristo, a caridade como sentença, porque ela é mais democrática. Nós não precisamos ter a salvação vinculada à frequência, a um credo. A caridade se amplia, a nossa salvação se amplia. Mas, e daí? E o que é salvação? Porque também, se nós vamos buscar fora da caridade nossa salvação, a gente precisa pensar um pouquinho que salvação é essa que nós buscamos no nosso processo. Com a visão bastante restrita, é como se fosse num lugar, fosse aquela ideia meio de céu e inferno,
que as almas se salvam vão para o céu, as que não se salvam vão para o purgatório, né? Já existia um pensamento nessa linha. E que, com uma visão restrita, como se a nossa vida fosse única, e terminando essa vida aqui, aqueles que foram assim iam para um lado, aqueles que não foram iam para o outro. Mas hoje a gente sabe que a salvação não é um lugar específico, até porque ela é uma condição de melhoria nossa. É um estado de alma, porque a salvação é aquela condição que nós estamos na nossa transformação. Nós sabemos que a vida, ela é muito maior do que essa estrada terrena. Essa nossa encarnação aqui é um processo apenas uma etapa a mais, tal qual na escola. A gente não faz um ano na escola, depois vai para o outro, vai para o outro. A cada encarnação nossa é da mesma forma. E a salvação, então, o que ela é? A salvação é um momento, tipo assim, alguém que vive amargurado no seu próprio mundo, ele não percebe ninguém além de si próprio. Ele cria um ambiente de sofrimento mental, uma situação inferior. Agora, aquele outro que busca ajudar o próximo, que se preocupa com seu semelhante, com certeza ele vai se transformando numa pessoa melhor. Porque as emoções, o ânimo vai ficando mais fortalecido e ele sai do inferno, do isolamento de si próprio. A salvação, então, em resumo, quando a gente começa a refletir sobre o que é o processo evolutivo, a salvação é uma ação pessoal, não é um julgamento exterior, é o próprio indivíduo, ou seja, nós, a partir de nossos atos, nos salvamos através de uma mudança com relação ao nosso próximo e com relação ao nosso Pai Superior. E aí, quando a gente volta àquela pergunta que traduz caridade, se a gente entendeu salvação, vamos retomar a caridade. Aquela pergunta do Livro dos Espíritos que diz qual o verdadeiro sentido da caridade, ela diz assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tá, perdão a gente até já sabe o que é, mas o que é benevolência? Aí a gente vai para aquele amigo que tem que estar sempre junto com a gente, o dicionário. Porque para entender as afirmações, é bom ter do nosso lado esse amigo que nos ajuda a compreender o que está arrumado nas palavrinhas. Então, benevolente, o que é? É aquele que tem disposição, é favorável, é propenso, está disposto a absolver, complacente. Ou seja, benevolente é aquele que não quer julgar. E indulgente é aquele que tem facilidade em compreensão e no perdão. Ele é tolerante. Ele, tal como o benevolente, é complacente, condescente, flexível, permissivo. E aí, quando a gente analisa essa pergunta, se a pessoa caridosa é essa, e o que é caridade, então? Como que nós podemos fazer a caridade? Porque a gente faz a caridade ou é caridoso? Esse também é um debate. Se o indivíduo é benevolente e indulgente para com o seu próximo, a virtude da pessoa que perdoa quem perdoa é quem é misericordioso. Desse modo, se a gente voltar também para a questão da estrutura da palavra caridade, ela é um substantivo. E dentro da nossa gramática, substantivo não pode ser conjugado, né? Então, ele não pode ser conjugado com o verbo fazer, e sim com o verbo ser. E aí, indo pela base da gramática, nós não podemos fazer caridade, nós devemos ser caridosos. E esse é o melhor raciocínio. É compreender a proposta.
Bom, e fazer a caridade, muitas vezes, a gente pega e sai, vai ali e marca um horário. Eu vou ser caridoso no dia que eu vou lá no centro entregar uma doação. Eu vou ser caridoso no dia que eu vou visitar um hospital. E com o tempo a gente vai se preparando, eu quero fazer caridade, eu vou tirar um tempo e vou lá. Mas será que isso é a verdadeira caridade? Ou a verdadeira caridade, sermos caridosos, está no nosso dia a dia, em modificar o nosso jeito de ser e nos transformarmos em pessoas melhores e transformar a nossa condição mental. Estudando um pouquinho sobre esse tema, eu identifiquei que há uma pesquisa feita por um médico e foi divulgada em 2010 na revista da Associação Médica Espírita, que a partir de, ele pegou pessoas que praticavam, voluntários que faziam trabalhos em instituições filantrópicas, e passou a fazer um exame neurológico a partir de uma ressonância magnética, e ele descobriu que essas pessoas que praticam a caridade têm uma alteração no lobo frontal, em específico no mesmo local que sensações de prazer modificam e alteram e se identificam através do exame. Ou seja, quem faz a caridade, quem se doa em buscar o trabalho em prol dos nossos irmãos, ele também tem alterações que modificam a estrutura mental. E aí, ou seja, fazer caridade para o nosso irmão não faz bem só para ele, faz bem para nós mesmos, melhora o nosso estado mental. Então, não existe essa história da gente achar que quem faz caridade, fulano vai lá todo dia, nossa amiga Gracinha que sempre vem em prol de buscar a cesta, de buscar as crianças e tal. Não, não é um sacrifício, é um prazer, mexe com o nosso emocional. E quando a gente analisa as pessoas que se dedicam a fazer caridade, sempre vem para nós o pensamento do Chico, né? Nosso grande Chico Xavier. Ele passava dias e dias fazendo psicografias, recebendo aquele pessoal, aquele tumulto. Não sei se alguém teve a oportunidade de ou ver algum registro ou ter ido até lá. Era uma saga. Para se chegar próximo ao Chico, eu tive por 2 vezes a oportunidade de estar lá. A gente entrava numa fila de manhã para conseguir ter a oportunidade de uma vaga de assistir uma sessão, um momento na casa espírita em que ele psicografasse. Eu tive a oportunidade de ver como ele fazia isso. Não era um sacrifício para o Chico. Ele fazia como prazer, como dedicação. Não, a gente, por mais que era para nós um sacrifício de fazer a fila, esperar para estar ao lado dele, no semblante dele a gente via o quão feliz ele ficava após horas e horas escrevendo e lendo e vendo o conforto que ele entregava para aquelas mães. Então, a proposta, para terminar aqui, eu queria compartilhar com vocês o que Jesus deixou registrado em Mateus, sobre Mateus 6, 1 a 8. Ele diz assim, nos alerta: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serem vistos por ele. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai, que estás no céu. Quando, pois, deres esmola, não faças trocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, pois em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Mas quando tu deres a esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes,
Não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, também já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições com os gentios, porque pensam pelo que o seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Assim, façamos a nossa caridade e as nossas orações em introspecção para nós mesmos, porque certamente nós nos tornaremos pessoas melhores. Boa noite.